E aí, gente, aqui quem fala é a Izzy e eu quero saber se você tá pronto para um papo sem cortes. Eu já fiz um vídeo assim há 1000 anos atrás, que eu falei que faltava 4 dias pra ir pro meu show, meu primeiro show. Isso foi lá em janeiro, gente, e foi um vídeo sem cortes. E aqui é o Bliss Space, né, esse quadro que a gente conversa sobre as músicas, sobre essas questões. E já fiz uns vídeos mais editados e tudo mais, só que eu queria voltar a fazer vídeos assim, sem cortes. Então, aqui é um quadro dentro do quadro. É o Bliss Space, mas é o quadro sem cortes, entendeu? Que é só um vídeo que eu vou falar aqui com vocês, pra vocês ficarem aqui se conectando comigo, a gente conversando. Se eu precisar voltar atrás do que eu falei, eu vou voltar. Vai ter pausa de respiro, sim, mas é realmente para ser uma coisa mais orgânica. E a gente tem um papinho mais direto aqui, ó, nós, entendeu? E tem vários temas que eu queria falar aqui com vocês. Mas eu acho que pro primeiro tema eu vou falar sobre o show ter sido cancelado, porque faz referência ao primeiro vídeo que eu gravei nesse formato aqui. Quando eu gravei o vídeo, eu tava muito animada, eu tava super nervosa também, porque assim, meu primeiro show, muita gente tava falando que ia. E acabou não acontecendo porque deu um temporal horroroso aqui em Santos. E aí a Defesa Civil mandou mensagem. Quando a Defesa Civil manda mensagem, eles cancelam tudo. Então cancelaram o show. O que era triste no momento, porque quando deu a hora do show, que era 6h30, não tava chovendo, tava assim, um pôr do sol maravilhoso, entendeu? Mas fazer o quê? Na hora que a gente foi ensaiar, não tinha, né? Um pôr do sol maravilhoso. Tinha uma chuva que tava alagando tudo, que tava destruindo tudo, que tava impossível os carros andar. E dessas coisas, né? Eu chorei muito. Eu chorei muito mesmo. E fiquei muito triste, mas depois que eu chorei assim por uma meia hora incessantemente, que nem uma criança, o rímel todo borrado, me veio uma sensação de agradecimento, porque eu percebi quantas pessoas acreditavam na minha caminhada, na minha arte. Muitas pessoas falaram que iam e todo mundo que me ajudou no processo, a Letícia, a Jéssica, a Júlia, o Jimmy, o Lucas, todo mundo se prontificou pra me ajudar. As meninas iam gravar conteúdo, os meninos estavam me ajudando a tocar, sabe? Então foi um negócio assim que eu só conseguia ficar agradecida por essas pessoas terem embarcado nessa comigo. E aí a gente tá estudando no Discipulado da Juventude, na minha igreja, sobre contentamento. E eu me lembrei muito do sentimento que foi nesse dia, o sentimento de amor e realmente de estar contente, mesmo na situação difícil. Óbvio que, depois daquele dia, você então nunca mais foi insatisfeita. Claro que não. Eu fui muitas vezes insatisfeita, continuo sendo e muitas outras vezes, mas eu vejo como aquele momento significou pra mim e como aquele momento me mudou como pessoa. Foi uma situação muito triste, mas Deus me ensinou muito naquele momento sobre amor, sobre confiança, sobre que as coisas vão dar errado, porque a vida é assim, nem tudo dá certo. E também sobre oportunidade, porque eu orei muito a Deus por oportunidades, fiz lá nas minhas metas fazer mais shows, e ele trouxe essa oportunidade pra mim, com pessoas que acreditaram em mim e me ofereceram essa oportunidade. Então pra mim significou muito tudo isso. Tipo, Deus, ele foi muito bondoso comigo nesse momento também, mesmo que tenha sido um momento de muita dificuldade, e que até hoje, eu não vou mentir pra vocês, me dá um pouquinho assim de, poxa, poderia ter acontecido, né? Mas não foi a vontade de Deus que acontecesse naquele momento. E vai saber o que poderia ter acontecido, né? Às vezes ele tá me livrando de uma coisa que a gente nem sabe o que podia ter acontecido. Então, pra mim ficou esse resultado. Depois eu também tive outras oportunidades. Eu fiz o show do Autênticos, em que eu contei a minha música autoral,
louca, a gente dançou e foi cantando e dançando. Poderia ser melhor? Poderia ter sido melhor. Sim. Mas aí é uma outra coisa que a gente pode falar aqui, já que a gente tá falando sobre o show, que pra mim foi muito importante. Eu vivi um mês, e foi o mês do meu aniversário que eu senti assim, ganhando realmente um presente de Deus. Porque eu estava vivendo na correria de fazer o show, de montar o figurino, de ensaiar com as meninas do balé. Gente, agora eu tenho um balé, tá bom pra vocês? Pois é, eu tenho um balé. E aí eu fiquei muito chocada de tudo que eu vivi. Tipo, quando eu olho pra trás, eu fico, gente, olha isso aqui que eu fiz. Eu saía pra ensaiar toda semana. Eu ensaiei com as meninas. E eu ensaiei no palco cantando e dançando. E eu dancei pra uma plateia enorme. Enquanto eu cantava a minha música. Tipo, e eu cantei, tá? Eu cantei. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor. Mas aí a gente pode falar em outro Breezy Space sem cortes. Como que foi todo esse processo de vocal training, né? Vocal cardio vocal. Lembrei. Eu querendo falar inglês, olha isso. Mas enfim, eu espero que eu tenha mais oportunidades. Em nome de Jesus, teremos mais oportunidades. E um dia eu vou estar negando show. Falar, gente, não vai dar esse dia aí. Não vai dar, porque eu já tenho 3 shows nesse final de semana. Vocês querem me matar? Entendeu? Vai ser assim. Em nome de Jesus, um dia vai acontecer. Será que daqui a mais uns 2 anos? Porque segundo estudiosos e empresários do mundo da música, uma carreira se consolida em 7 anos. Será que vem aí? Eu já vou fazer 6. Então temos que estar vendo aí. Que também são variáveis, né? Porque existe também uma quantidade de lançamentos que você tem que ter nesses 7 anos, investimento, essas coisas assim. Mas isso é papo pra outra hora, né? Mas por aqui, eu acho que eu já consegui explicar um pouco do sentimento que foi sentir tudo aquilo lá na hora. Eu fiquei muito grata, muito satisfeita com a oportunidade, mesmo que ela não tenha acontecido. Mas mesmo assim foi triste. E às vezes as pessoas vêm me perguntar, e aquele show realmente gente, não. Isso aí foi pelos próximos 3 meses depois do acontecido, foi assim, tá? Mas eu recebi, graças a Deus, eles pagaram, porque essa é outra problemática. Que as pessoas, elas acham, tipo, se o show não foi feito, eu não preciso te pagar. Mas a gente ensaiou, né? A gente se locomoveu até lá, teve um gasto. Mas é isso. Não deu agora, mas um dia dará. Em nome de Jesus. E eu espero que vocês tenham gostado desse papo, que tenha sido legal pra vocês, como foi legal pra mim. É legal falar, extravasar assim, eu gosto muito de falar com a câmera e eu sei que quando vocês recebem, não é só a câmera que eu tô falando com pessoas. Então é isso, um beijo. Até o próximo vídeo.